Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, continuando hoje a matemática 5, trigonometria, o assunto de hoje vai ser transformações em produto. Esse é um assunto que tem pouca recorrência em vestibulares, mas é importante, para o material a gente precisa estudar aí. Transformações em produtos. Sabemos que da adição e subtração de árticos, que a gente já estudou, a gente tem que, o seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A, ok? A gente tem também a diferença, a subtração. Então, o seno de A menos B é igual a seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Na terceira, agora as formas do cosseno. A gente tem que o cosseno de A mais B é o cosseno de A vezes cosseno de B menos o seno de A vezes seno de B. Quarta, a gente tem que o cosseno de A menos B é cosseno de A vezes cosseno de B. Troca de sinal, né? Se é menos, vai para mais. Seno de A vezes seno de B. Então, essas quatro formas a gente já estudou na adição e subtração de árcos. Agora, as fórmulas de Werner. Fórmulas de Werner. As fórmulas de Werner é quando eu vou somar e subtrair essas equações membro a membro. Então, o que acontece? Se eu pegar 1 mais 2, o que vai acontecer? Eu tenho que somar o primeiro membro com o primeiro. Então, eu tenho que seno de A mais B mais seno de A menos B. Isso é igual. Aí, pessoal, esse mais esse, então eu vou ficar com 2 seno A vezes cosseno de B. A hora que eu somar mais seno B vezes cosseno A com menos seno B cosseno A, um corta com o outro, não é isso? Então, a expressão é essa. Pegando a 1 agora, menos a 2, a gente tem que, então, de novo, é o primeiro menos o primeiro mesmo. Então, fico com seno de A mais B menos seno de A menos B. Isso é igual. Só que agora eu troco o sinal. Aqui vai ficar seno A cosseno B menos seno A cosseno B. Então, esse cancela com esse. Esse vai ficar, então, seno B cosseno A menos, então aqui vira mais, seno B cosseno A. Então, vai ficar 2 seno de B vezes cosseno de A, ok? Pessoal, agora fazendo a 3 mais a 4. 3 mais 4, isso implica que... Então, agora a gente tem o quê? Eu tenho que o cosseno de A mais B mais o cosseno de A menos B, isso é igual. A hora que eu somo esse número mais esse, então vai ser 2 cosseno de A cosseno B, 2 cosseno de A vezes cosseno de B. Esse número, menos seno A vezes seno B, somado com seno A seno B, um corta com o outro, desaparece, né? Falta agora a gente fazer 3 menos 4. Então, 3 menos 4, então a gente vai ter que cosseno de A mais B menos cosseno de A menos B, isso é igual. Gente, a hora que eu pego essa expressão menos essa, então esse cosseno A cosseno B vai cortar com menos cosseno A cosseno B. Vai ficar menos seno A seno B, menos com mais dá menos, seno A seno B. Então dá menos 2 seno A vezes seno
de B, certo? Então, pessoal, essas 4 fórmulas a gente está transformando produto em soma de arcos, tá bom? Então, essas são as fórmulas de Werner. Agora, a gente pode fazer uma coisinha. Fazendo o A mais B igual a P e A menos B igual a Q, a gente vai montar um sisteminha e encontrar o valor de A e B em função de P e Q. Então, eu posso somar essas duas igualdades, que vai cortar o mais B com o menos B, fica 2A igual a P mais Q, então o nosso A vai ser P mais Q sobre 2. Esse é o valor de A. E se eu voltar aqui na primeira, eu tenho que A mais B é igual a P. Então, o A mais B é igual a P. Então, com isso, eu tenho que o B tem que ser igual a P menos o valor de A. Só que, então, o B tem que ser P menos. O A é P mais Q. Então, troco o sinal do P, troco o sinal do Q, dividido por 2. Com isso, B é igual. O mínimo entre 1 e 2 é 2. Então, 2 vezes P dá 2P, 2P menos P dá P. Então, fica P menos Q sobre 2. Então, eu tenho aqui o valor de B. Certo? Pessoal, agora, se eu substituir esses resultados, os valores de A e B, nessas 4 expressões, eu vou ter agora as fórmulas de Prostateres. Então, vamos pensar nisso aqui. Então, as fórmulas de Prostateres. Tá, nessas fórmulas aqui, o que a gente vai ter então? A primeira, a gente tem então que o seno de A mais B, então vai ser seno, no lugar do A mais B, o A mais B vale P e o A menos B vale Q. Então eu tenho que seno de P mais seno de Q, isso é igual a 2 vezes o seno de A, o A é P mais Q, P mais Q sobre 2, vezes o cosseno de B, cosseno de P menos Q sobre 2. Então, pessoal, essa aqui é uma das fórmulas. Então, a gente está transformando a soma de seno de P mais seno de Q em um produto. A próxima, a gente tem que, se eu pegar ali, então, essa expressão aqui, a segunda. Então, eu tenho que o seno de P menos o seno de Q, isso é igual a 2 vezes o seno de B, então vai ser P menos Q sobre 2, vezes o cosseno de A. Então vai ser vezes o cosseno de A, que é P mais Q sobre 2. Ok? Então, aqui eu tenho a diferença do seno de P, seno de Q. Então, isso vai ser 2 vezes o seno de P menos Q, porque é o valor do B, sobre 2, vezes o cosseno de P mais Q sobre 2, que é o cosseno de A. Se eu pegar agora a terceira, eu vou ter, então, que o cosseno de A mais B, então vai ser o cosseno de P, mais o cosseno de A menos B, que é o Q. Isso tem que ser igual 2 vezes o cosseno de A, então é P mais Q sobre 2, vezes cosseno de B, que é o cosseno, então, de P menos Q sobre 2. Ok? Então, tenho essa. E falta mais uma aqui, que seria o cosseno de P menos Q. Então, o cosseno. Então, a próxima vai ser o cosseno de P
menos o cosseno de Q, que é igual a menos 2 seno de A. Então, é seno de P mais Q sobre 2 vezes o seno de B, que é P menos Q sobre 2. Então, essa aqui seria a forma do cosseno de P menos o cosseno de Q. Certo? Tá, pessoal, então, na apostila de vocês eu tenho isso aqui. Mas também dá pra gente calcular a tangente. Então, vamos pensar na tangente aqui. Ó, a tangente de P mais tangente, no caso, de Q. Tangente de Q. Eu posso falar que isso aqui é o seno de P sobre o cosseno de P mais tangente Q, então é seno de Q sobre cosseno de Q. Ok? Para somar duas frações, eu tenho que tirar o mínimo. Então, a tangente de P mais tangente de Q. O mínimo aqui, então, é o cosseno de P vezes o cosseno de Q. Quando eu divido esse número por esse, corta o cosseno P, sobra cosseno Q. Então, fica seno de P vezes cosseno de Q, mais esse número dividido por esse, corta o cosseno Q, sobra o cosseno de P e o seno de Q. Então, seno de Q vezes o cosseno de P. Dessa forma, então, portanto, a tangente de P mais tangente de Q é igual. Gente, seno P, cosseno Q, mais seno Q, cosseno P, isso é a mesma coisa de ser seno de P mais Q. Certo? Seno A, cosseno B. Seno A, seno de A mais B. Então, é seno A, cosseno B, cosseno A. Sobre o cosseno de P vezes o cosseno de Q. Então, está aqui a forma da tangente P mais Q. Da mesma forma, o que vai acontecer? Se eu quero calcular a tangente de P menos a tangente de Q, o que vai trocar é o sinal de positivo para negativo. Vai ficar negativo, negativo, negativo. Então, vai ficar seno de P menos Q sobre o cosseno de P vezes o cosseno de Q. Tá certo? Então, pessoal, essas aqui são as fórmulas de Prostaferes, que eu vou transformar, então, uma soma, uma subtração em um produto, tá certo? Junto com as formas de Werner. Então, no nosso apostila agora, a gente vai fazer alguns exercícios a respeito disso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, agora exercício número 1, exercício de sala. Ele fala assim, ó, na figura, ó, sabendo que a diferença entre os ângulos x e y é 60 graus, o valor do seno de x mais seno de y é... Então, a pergunta do exercício é quanto que é o seno de x mais seno de y, certo? O cara deu no texto que o triângulo é um triângulo retângulo. Então, a soma desses dois ângulos, o x mais y, tem que ser igual a 90 graus. E o x menos y, ele falou a diferença. Apesar do desenho aí estar indicando que o x é menor, o que vale é o que está no texto. Então, a diferença entre x e y é igual a 60 graus. Então, somando aqui as equações, a gente pode cancelar o mais y com menos y, né? E aí a gente vai ter que 2x é igual a 150 graus. X tem que ser 75, metade de 150. Se o x vale 75, então o nosso y, substituindo aqui na primeira, ó, eu tenho então a primeira e a segunda. Voltando então nessa primeira, a gente tem que 75 mais y, 75 graus mais y é igual a 90. Então, o y tem que ser 90 menos 75. Então, o y vale 15. Se eu tenho que o y é 15, agora, então, eu sei que o seno de x mais y é a mesma coisa de ser o seno de
75 mais 15. Então, isso aqui vai ser o seno de x mais seno de y. Isso é igual a quem? Ao seno de 75 mais o seno de 15. Então, a gente tem aqui aquela ideia da soma seno de A, no caso, seno de P mais seno de Q. Então, aí vocês vão ter que recordar. Qual fórmula trata o seno de P mais seno de Q? Então, seno de P mais seno de Q, certo? Gente, isso aqui é 2 vezes. Lembra que cortou o segundo membro, né? Então, é 2 vezes o seno de P mais Q sobre 2 vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. Tá. Com isso, pessoal, eu tenho que o seno de 75 mais seno de 15 é igual a 2 vezes o seno de 75 mais 15 sobre 2 vezes o cosseno de 75 graus menos 15 sobre 2. Tá. Com isso, a gente tem que o seno de 75 mais seno de 15 é igual a 2 que multiplica. Não pode cortar o 2 com esse 2, hein, gente? Isso aqui é um arco. Eu tenho que resolver primeiro esse ângulo. 75 mais 15 dá 90. 90 dividido por 2, aqui eu posso, dá 45. Então é 2 vezes o seno de 45 vezes 75 menos 15 dá 60. Por 2, 30. Então a gente tem que o seno de 75 graus mais seno de 15 é igual a 2 vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2. Portanto, o seno de 75 mais seno de 15 é igual a raiz de 6 sobre 2, certo? Agora é só ver qual a alternativa aqui. Raiz de 6 sobre 2, resposta letra C. Então, a resposta letra C. Certo, pessoal? É isso aí. Pessoal, na questão número 2, o cara pergunta assim, a expressão cosseno de x vezes o seno de 9x é idêntica a... Olhando para as alternativas, ele deixou as alternativas todas com somas. Então, quem transforma o produto em soma é as fórmulas de Werner. Então, eu tenho que pensar da seguinte forma. Qual é a fórmula que a gente vai utilizar? Fórmula de Werner. Tem uma que diz que 2 seno de A vezes cosseno de B, isso é igual ao seno de A mais B, depois mais seno de A menos B. O que acontece? Na fórmula, o produto está sendo multiplicado por 2 aqui. Aqui não tem o 2. O que a gente pode fazer? Pegar esse 2 e passar dividindo. Então, a gente também pode afirmar que o seno de A vezes cosseno de B é igual ao seno de A mais B mais seno de A menos B, tudo isso sobre 2. Agora, a gente vai aqui e traz as informações. Como a gente tem o seno primeiro, ó, vou colocar aqui. Como é um produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, seno de 9x vezes cosseno de x. Isso tem que ser igual ao seno de A mais B, depois mais seno de A menos B, né? Só que o nosso A a gente já sabe, vale 9x. Então, seno de A menos B, 9x menos x, dividido por 2. Com isso, o seno de 9x vezes cosseno de x, isso tem que ser igual, então, a o 9 mais 1, 10, então vai ficar seno de 10x
mais 9 menos 1, 8, mais seno de 8x. Isso tudo aqui dividido por 2, certo? Então, na apostila, a resposta tem que ser, então, quem? Seno de 10 mais seno de 8, dividido por 2, letra E. Porque multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2, tá certo, pessoal? Então, resposta, letra E. Então, para resolver um tipo de questão desse tipo, a gente tem que saber, então, a fórmula de Werner, tá bom? É isso aí, pessoal. Pessoal, na questão número 3, o cara fala assim, a expressão seno de 24 mais seno de 36 é igual a... Então, a gente tem aqui o seno de um número mais o seno de outro. A gente pode utilizar a fórmula seno de P mais seno de Q. Isso é igual a 2 vezes o seno de P mais Q sobre 2 vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. Então, no nosso caso, o P vai ser o 24. O que acontece? 24 é menor que 36, né? Então, seria melhor a gente colocar da seguinte forma. Colocar o P valendo 36 e o Q valendo 24. Então, essa expressão aqui, então, é a mesma coisa de ser seno de 36 mais seno de 24. Então, isso é igual a 2 vezes o seno de P, que é 36. Então, 36 mais 24 dividido por 2, vezes o cosseno de 36 menos 24, 36 graus menos 24, dividido por 2. Então, o seno de 36 mais seno de 24, isso é igual. Tá, o que a gente pode fazer? Somar o 36 com 24, então vai ficar 2 vezes. 36 com 24 dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. Então, 2 vezes o seno de 30 vezes o cosseno. 36 menos 24 vai dar 12. Por 2 dá 6. Vezes cosseno de 6 graus, certo? Agora, a gente tem que o seno de 36 mais seno de 24 graus, isso é igual a 2 vezes o seno de 30. O seno de 30 é meio, então fica 1 sobre 2 vezes cosseno de 6 graus. Podemos cancelar o 2 com 2, né? Então sobrou apenas cosseno de 6. Só que aí então a gente tem que, então, o seno de 36 graus, seno de 36, mais seno de 24. Isso tem que ser igual ao cosseno de 6 graus, certo? A hora que a gente vai para as alternativas, letra A, seno de 6, não, né? Letra B, seno de 8 também não. Letra C, seno de 48 não. Letra D, seno de 84 não. Letra E, seno de 86 não. Então, o que acontece? Todas as respostas ficaram em função de seno. Então, o seno de 36 mais seno de 24 tem que ser igual ao seno de... Lembrando que, quando eu expliquei a trigonometria no triângulo retângulo, quando a gente tem dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno de outro. Então, o cosseno de 6 tem que ser igual ao seno do complementar dele, que é 84. Então, agora tem a resposta aí, ó. Seno de 84. Que, no caso, é a letra D. Então, resposta, letra D. Tá certo, pessoal? Então, a gente transformou a soma no produto para chegar no valor da questão, ok? É isso aí.